boa tarde. Hoje Flash Moda vai dar uma volta ao teatro. Acerca dele, Voltaire disse: quem quer que condene o teatro é inimigo do seu país. Teatro, comunicação estética e cultural, parte integrante dos rituais que constituem práticas dos mitos ou dramatizações da vida social. Ato crítico, social, gerador de gostos, estilos, influenciado e influenciando a arte, a arquitetura, marcando épocas na traça nacional. Dona Maria, Trindade, Apolo, Ginásio, Monumental, Avenida e tantos outros. Teatro, palco cheio de vida, com vida em si mesmo. No negro da noite, a cor e o calor do espetáculo. Cenas da vida, pessoas, atores, cenários, roupas, épocas. A moda recorre a épocas passadas como efeito cênico. Diferentes encenações para diferentes situações. Acha que há teatralidade na moda? Eu creio que a questão moda e arte, ou moda e teatro, é pouco pacífica, é muito polémica, porque tem muitas coisas que têm a ver com os dois. A criação, a criatividade, a sedução, a procura do belo e o marketing. Tudo isto são condimentos que estão num e no outro lado, mas que por vezes se degladiam bastante. A moda vai responder àquilo que sabe que o público está à espera, que o consumidor está à espera. E no teatro não é esse o seu objetivo fundamental. Não tem que, para se estar bem, não tem que necessariamente ser teatral. Tudo isso é subjetivo. Para uma pessoa é um bocado teatral, para outra não é, não é? Geralmente o que acontece é que há determinadas pessoas e determinados indivíduos que instalam modas. E a partir daí, a partir até muitas vezes das próprias vanguardas, seja no teatro, seja no cinema, instalam-se modas que depois alastram a outro tipo de artes menores. Uma coisa está um mês na moda e no mês seguinte já está outra na moda. As coisas, aquilo que está na moda vai sendo cada vez mais rápido e mais relativo. Há uma pessoa que está na moda, que aparece durante 2 meses em todas as revistas ou em todos os jornais, e depois já ninguém se lembra dela e depois vem outra que está na moda. Porque a roupa é, no fundo, a comunicação que nós fazemos daquilo que sentimos, daquilo que somos. Ser-se exótico, ser-se colorido, ser-se diferente, tudo bem. Agora, teatral, acho um bocado de palhaçada. Eu sinceramente acho que não, acho que deviam fazer mais ainda, porque Portugal sempre foi um país de conservador, de gente conservadora em exagero. Em Portugal eu acho que, por exemplo, a Irene Isidro marcou muito, porque era uma mulher até muito elegante, e marcou muito uma determinada moda ou até uns certos costumes, não é? A Sara Bernard, por exemplo, acho que foi uma mulher uma grande influência da moda, e ela própria muito também ligada à moda, porque, por exemplo, quando ela fez uma peça que é o Aiglon, que é um travesti, que ela faz o filho do Napoleão, o fato dela, que era no fundo uma farda, era desenhado por Paul Poiret, que era o grande costureiro, um grande inovador, não é, dos anos 10. Que antes toda essa evolução mesmo, sei lá, nos 40, nos 50, quando havia os grandes costureiros que faziam havia sempre um certo dramatismo, não é, nas passagens de modelos, começavam por uns fatos simples, como saia-casacos, mas acabavam nos grandes fatos de noite, num vestido de noiva, geralmente, não é, como ainda hoje sempre acabavam no vestido de noiva. Isso tinha uma progressão dramática, não é, teatral.
É tão suave o enredo, levado ao fim desejado, que afasta cuidado e medo, e faz doce o que é amargo. A encenação é a criação do sistema de relações com o texto base que permite, eventualmente, que o objeto espetáculo, o espetáculo em cena, a peça, o espetáculo de teatro, seja lido de uma determinada maneira e não de outra. Portanto, no fundo, a encenação é tecnicamente a realização de um espetáculo, começando por interpretar o texto, escolhendo os atores, distribuindo-lhe os trabalhos, conduzindo-os a uma determinada interpretação dos personagens, a um encaixe eventual na ideia geral da peça. A questão da moda é uma questão muito delicada, porque moda é um termo alargado que tanto significa um sistema como significa uma indústria, nomeadamente no que diz respeito ao vestuário, como significa pura e simplesmente um certo conjunto de usos que em determinado período, em certo período, se seguem. E isso é natural nas artes também. É evidente que há uma moda na pintura, uma moda no teatro, etc. Volta e meia, há um espetáculo que consegue criar uma determinada apetência por determinadas formas de vestir ou de estar. Pode dizer-se que se vai mais ao teatro agora do que se ia aqui há um tempo e que de alguma forma fica bem ir ao teatro, coisa que aqui há uns tempos não era propriamente questão. É claro, no caso português, o problema é profundo e complicadamente profundo, porque eu não penso que esteja na moda ir a qualquer teatro. Eu acho que está na moda ir ao teatro que nos diverte e que nos evade. Se virmos fotografias de espetáculos de teatro dos últimos 50 anos, ou até mais dos últimos 100 anos, verificamos facilmente que todos os espetáculos refletem um determinado momento. Ainda há tempos vi uma exposição sobre os desenhos de Almada Negreiros para o Lado da Alma, e são realmente dos anos 60, e efetivamente há muita coisa da roupa dos anos 60 e do estilo que a moda usava, os grandes desenhadores, Correios, Cardin, etc., que estão claramente no desenho do Almada, com toda a personalidade que o Almada tinha. E eu penso que isso é mais ou menos inevitável. Acontece mais naturalmente e instintivamente aos desenhadores do que propriamente eles às vezes consciencializam. Por coincidência, o meu cenógrafo em 1994 poderá estar a desenhar como Paris está a desenhar, e isso é apenas porque o universo das relações e a forma de comunicação entre as tendências é cada vez maior. A Inglaterra chegou-se ao exagero nos anos 80 de subsidiar uma rapariga, um célebre personagem muito ligado ao movimento punk, uma rapariga por ser subsidiada para se vestir e para, portanto, poder livremente gastar para se considerar a si própria e exercitar-se como um objeto de arte viva. Portanto, pode, no desespero, às vezes, que a arte e o poder e a cultura têm de agarrar a própria moda, pode chegar-se a isto. E aí poderia-se dizer, no momento em que se é completamente livre para se criar um personagem a partir da forma como se veste, de alguma forma se está a fazer teatro. Será? A encenação. Já estava aqui o programa todo a falar, e então eu que falo pelos cotovelos. A encenação é tudo. Para mim é a minha forma de estar na vida, de respirar.
Isto é trabalhar aqui com trapos, com plumas, com flores, mas trabalhar com o ser humano e ter essa capacidade de poder compreender, por vezes do poder ofender, do poder provocar. É isso o que mais me fascina na encenação. A primeira atriz a usar o cabelo assim curto foi uma grande atriz de teatro chamada Lucília Simões. E quando, numa peça exatamente chamada A Garçone, no Teatro da Trindade, a Lucília Simões entrou no palco, ouviu logo uma tremenda pateada, porque não há nenhum povo, nós com certeza não há nenhum povo tão conservador como o português, é um bocado de exagero, mas somos de facto um dos povos mais conservadores. E uma atriz que se arrojava a entrar no palco do Trindade com o cabelo cortado a homem, não é? Com a nuca rapada e nestas figuras, claro, foi logo pateada. É uma história muito engraçada. A Ângela Pinto, que foi um grande mito do teatro português, juntava-se, quando ela descia às 5 horas o Chiado, o público para a ver passar. Hoje é chiquíssimo. Tem que haver esse fenómeno para existir teatro. O público vir ao teatro, seja por causa da moda, seja por causa do escândalo, seja por causa da provocação, mas o teatro só acontece neste mistério, neste fenómeno maravilhoso que é o encontro do ator com o público. Em todas as peças, em todas as encenações, o guarda-roupa tem que seguir totalmente e com rigor a moda do texto, da época do texto. Grande moda na corte francesa, os sinais faciais deram muito o que falar. Assumiam um caráter simbólico, transmitindo sentimentos, emoções e disposições. Não foram apenas uma moda elegante de grande adesão entre as mulheres, pois além de fazerem parte integrante da maquilhagem e serem usados como disfarce de imperfeições, estavam profundamente ligados à teatralidade que se vivia na corte. Comum nas cortes dos Luíses XIII e XIV, as mãos que o seguravam e abanavam sabiam o que queriam transmitir. Calma, tranquilidade, ansiedade, inquietação ou exaltação, ou para dissimular um sorriso mais descarado, vergonha ou um piscar de olhos comprometedor, e até para ocultar conversas indiscretas. Item indispensável nos trajes formal e informal, sinónimo de etiqueta e verdadeiro objeto de arte, foi no século XVIII que o leque atingiu o seu esplendor. Eram arte, não só pela sua beleza, formas e cor, como pelas expressões que transmitiam: coquetismo, provocação, admiração ou convite. A sua importância continuou pelos séculos XIX e XX, atingindo aí o seu maior formato, e na década de 20 a grande moda eram os leques de plumas e os de pergaminho ou seda usados em funções publicitárias a locais de recreio e lazer. Mas se os leques desempenharam o seu papel de simbologia e teatralidade, as luvas também tiveram a sua importância durante séculos, não só pela sua funcionalidade, mas também pela elegância que davam às hábeis mãos que as calçavam. Acessório prático ou símbolo de status, dependendo da maior ou menor elaboração. No século XVII, era um dos acessórios preferidos das mulheres, e para o conjunto ser perfeito, dizia-se que a pele devia ser preparada em Espanha, talhadas em França e cozidas em Inglaterra. Normalmente eram de pele ou seda e podiam assumir formas elaboradas com bordados, franjas, aplicações de metais e pedras preciosas, compridas com ou sem dedos. Mais tarde, no século XVIII, foram substituídas por modelos mais simples. Parte essencial do vestuário,
sendo as sem dedos e até ao cotovelo, de seda ou linho, as mais usadas tanto em casa como para passear ou rituais cerimoniais. No século XIX, continuam a ter a sua importância no vestuário feminino. Nos anos 20 e 30, tal como ainda hoje, a luva comprida reaparece como acessório e como sinónimo de elegância e cerimónia, ou simplesmente como agasalho ou proteção. Maturidade, ousadia, irreverência, criatividade. Características sempre presentes nos finais de curso das escolas de moda. São os flashes da escola Berceau, em Paris, e IAD, em Lisboa.
teatro, balé, artes que nos falam sobre o próprio homem. Flash Moda foi ver na Gulbenkian estudos do cenário e figurinos para a peça O Chapéu de Três Bicos, criados em 1919 por Picasso. Il n'y a pas de thème précis, c'est simplement tout ce que j'aime très égoïstement. C'est tous mes goûts, c'est à la fois l'époque de la belle époque de Sarah Bernhardt, c'est tout ça mélangé, la rue, tout un kaléidoscope de sensations en fait. On est quand même malgré tout influencé par la clientèle qui est la nôtre, qui est assez exotique. Alors sans travailler spécifiquement pour elle, on est quand même dans le même mood. Mais bon, moi je suis méditerranéen, donc je suis influencé par tout ce qui est sensuel, tout ce qui est un petit peu épidermique, tout ce qui est le rite, la parure, même la religion. Tout ça. J'étais tombé carrément amoureux de Lisbonne. Je suis allé une fois. Porto, j'avais pas beaucoup vu. Lisbonne, sans pas parce que vous êtes là, mais c'est vrai que ça a été une des villes qui m'a le plus impressionné, le plus ému. Moi, je suis toujours sensible aux villes au bord de la mer, au bord de l'eau. Et il y a cette place dont j'oubliais le nom, qui est inspirée de Saint-Marc et qui tombe comme ça dans le fleuve. Les gens, j'avais l'impression d'être ailleurs, dans un autre siècle, et vraiment très touché, comme des villes qu'on a dans les rêves, et d'un coup on les trouve dans la réalité. Thank you.